Paz e misericórdia, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Evangelho do Dia, esse momento de graça que a gente vive aqui todos os dias no canal da Aliança de Misericórdia, o local aonde é esse coração misericordioso, imenso de Jesus que quer te acolher. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a cada um de vocês. Nós estamos hoje em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 32 até o 38, tá bom? Pega aí Mateus 9, de 32 a 38. Vamos meditar esse Evangelho, mas antes não se esqueça, dê o seu curtir aí, compartilhe esse Evangelho, por favor, compartilhe aí com mais pessoas para que ele chegue a mais corações. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Aliança de Misericórdia, ativar o sininho para você viver a palavra todo dia com a gente, tá legal? Então vamos lá, Mateus 9, de 32 a 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, pela força do Teu Espírito Santo, que esse Evangelho penetre os nossos pensamentos, que a nossa boca sempre o anuncie e que o nosso coração seja uma terra sedenta e fértil, local onde ele plantado reproduza frutos 100 por um. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Graças a Deus, estamos aqui nesse evangelho hoje muito especial. Temos dois momentos específicos aqui nesse evangelho. Nós pegamos aqui um trechinho da perícope anterior, um trechinho da parte da parte anterior, aonde alguns sinais se manifestavam através do poder de Jesus, as pessoas eram curadas, os cegos viam, os mudos falavam, e depois nós temos a parte que narra essa realidade de Jesus, que tem compaixão desse povo que sofre, tá bom? Nós vamos tentar trabalhar um pouco essas duas dimensões. Primeiro, esse momento em que levam a Jesus uma pessoa com uma enfermidade, a gente precisa entender uma coisa, tá, gente? Olha, naquela época, a grande maioria das pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, elas eram tidas às vezes como um demônio, porque era associado de uma forma muito direta à questão do pecado ou de uma possessão demoníaca, como consequência uma doença, uma enfermidade, e tal, tudo isso. Eu não estou dizendo aqui, nem estou fazendo discurso aqui que o demônio não existe, e muito menos, contrário ao que a palavra de Deus está dizendo, que aquela pessoa ali estava muda, ok? E aqui na palavra de Deus mesmo nós temos o dado dele dizendo: ele estava mudo, possuído por um demônio, ok? Então, é fato que as pessoas, isso que eu estou fazendo é uma constatação, as pessoas às vezes pegavam qualquer pessoa que tinha qualquer tipo de doença, e falavam que aquela pessoa estava endemoniada, Então, isso existia. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem gente que usa esse argumento exatamente para fazer o contrário, para falar que o demônio não existe, que era só uma doença e que não existia possessão demoníaca nenhuma. Existia. A palavra de Deus está deixando claro. Existia não, Existia, existe, e a gente sabe que isso é dogma da igreja, está no catecismo.
O demônio existe, tem muita gente que fica por aí dizendo que não existe, a coisa toda, até o momento que der de cara com o demônio. Aí você vai ver só se o demônio não existe ou não existe não. E tomara que não seja, inclusive, depois que for tarde demais, tá bom? Mas tá bom, que seja assim. O fato é, aqui algumas pessoas se admiram com a graça daquilo que Deus faz e aqueles que são mais entendidos da fé, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, né, os fariseus, acusam Jesus de que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, né? Aqui nesse evangelho nós não temos isso, no evangelho de Marcos, Jesus vai contestar isso de alguma forma, né? Vai mostrar para eles assim, né? Como é que eu ajo em nome do demônio, expulso o demônio, né? É incoerente essa realidade, mas aqui no evangelho de Mateus o discurso acaba aqui e depois a gente passa para a segunda parte, falando a respeito do ensinamento de Jesus. Então, qual que é o processo para a gente poder viver também uma cura? É esse processo de ensino. Nós precisamos escutar, meditar a palavra de Deus, entender o que Jesus é e o que Jesus faz. Quando a gente se aproxima para entender aquilo que Jesus é e faz e é anunciado pela palavra, por consequência, Jesus tem compaixão de nós e através dessa compaixão ele nos cura, ele nos liberta. Mas a minha busca não pode ser só pela cura, só pela libertação. A minha busca precisa ser em crescer no conhecimento de Deus, porque conhecendo mais, eu amo mais. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Não é possível amar uma coisa que eu não conheço ou alguém que eu não conheço, né? Aí aqui eu quero fazer um outro contraponto a respeito dessas doutrinas erradas que de vez em quando espalham por aí. Porque aqui no final, Jesus de alguma forma está se debruçando e tendo compaixão com aqueles que sofrem. Eu até gostei demais que aqui na Bíblia, aliás, eu queria agradecer os meus amigos da editora Ave Maria, né? Eu utilizo essa Bíblia aqui que eu recebi de presente deles, vários materiais também, né? Dos meus estudos estão com base em muitos livros que eu recebi da editora Ave Maria, que é uma galera firmeza no anúncio do Evangelho aí também, né? Essa Bíblia é fantástica porque ela tem um monte de explicações, né? Uma Bíblia é a série Estudo, tá bom? A edição de estudos da Bíblia Ave Maria, né? E aqui eles escolhem um título que eu achei interessante, que diz aqui, Compaixão pelo povo que sofre. Porque às vezes a gente sabe, por exemplo, que dentro da doutrina social da igreja, nós temos aquela ideia, que é uma ideia correta e justa, de que a igreja tem uma opção preferencial pelos pobres. E tem, de fato. Nós sabemos que os pobres, eles têm uma predileção da parte de Jesus. Mas quando a palavra de Deus diz pobre, ela não está falando somente das pessoas que não têm riquezas. Porque a gente conhece muito pobre, eu sou um deles, você com certeza, a maioria de vocês também e que somos muito felizes, né? Tem pessoas que estão abaixo da linha da miséria, mas aí já é um sofrimento social grave e muito complicado pelo qual nós devemos lutar e não devemos permitir que isso aconteça, né? Porque todo ser humano tem direito à dignidade, ok? Mas nós precisamos tomar cuidado porque as pessoas instrumentalizam isso e aí esses caras que instrumentalizam isso, principalmente ligados àquelas correntes teológicas chamadas lá da teologia da libertação, né? São pessoas que falam dos pobres, mas nunca se aproximaram de um pobre na vida quase, né? Falam de pobre e tem um carro do ano de 2020. Falam de pobre, mas tem as suas mansões, as suas casas apoiadas, inclusive na grande parte não vou ter medo de ser profeta e dizer isso aqui ao vivo não, para quem quiser escutar, explorando os mais pobres, usando da sua ideologia para explorar os mais pobres, para poder ter benefício e depois ficam fazendo discursos sobre os pobres. Queria convidar esses homens que eles viessem um dia dormir com a gente na rua, embaixo do viaduto do chá, para sentir a realidade do pobre de verdade. Queria convidar essas pessoas para irem conosco na favela do Moinho, não para fazer política, nem para tirar foto, para ir morar lá num barraco dentro da favela do Moinho para poder transformar aquela situação. Queria convidar os senhores se vocês se preocupam com os pobres de verdade, e conosco lá em Senador Camará, num lugar onde infelizmente é tomado, né, o espaço todo é tomado
pelas milícias, pelos traficantes que cuidam do morro e que tanta gente sofre dentro desse contexto, né? Aí fica um pouquinho mais difícil, né? É por isso que Jesus termina esse evangelho dizendo a respeito da grande necessidade de operários para essa messe. E ele fala, peçam operários para essa messe, porque a messe é grande, os operários são poucos. São poucos aqueles que querem dar vida de verdade. São muitos aqueles que gostam de retórica, que gostam de falar, demonstrar aí nas redes sociais a sua inteligência, nos grandes debates, tendo toda a razão do mundo, social, político, religioso, né? Autoconhecimento. O que vai adiantar todo conhecimento quando Jesus perguntar para nós, quando nós estivermos diante dele, no nosso julgamento, onde está o seu irmão? O que você fez por aquele que mais sofre? A palavra pobre na Bíblia, ela precisa ser entendida assim, né? Pobre é aquele que sofre. Às vezes, tendo tudo, mas não tendo nada porque não tem Deus na sua vida. Essa é a pessoa mais pobre que existe na face da terra. Mas também aquelas pessoas injustiçadas e que vivem na miséria, que também são pobres e que são explorados dentro desse contexto e que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e lutar por cada uma dessas pessoas também. O Evangelho de hoje nos convida a uma ação concreta, a rezar pelas vocações, a rezar para que o Senhor envie operários para a sua messe. Por isso, Pai de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus, na autoridade espiritual que me é dada através do carisma da Aliança de Misericórdia, do Espírito do Senhor que está sobre mim, Ele que me enviou a proclamar a boa nova aos pobres, a curar os corações feridos, a declarar aos cegos a recuperação da vista e aos cativos a libertação, a proclamar o ano da graça, o ano da misericórdia da parte do Senhor. Eu quero orar agora, Pai, e pedir por cada um desses meus irmãos que nesse momento meditam a palavra conosco, que eles tragam no seu coração a certeza de que Deus os chama para ser sal da terra, luz do mundo, mas mais do que tudo, um grande sinal de contradição nesse mundo que só se preocupa consigo mesmo. Que cada um desses meus irmãos, aqueles que são vocacionados, chamados, seja qualquer estado de vida, seja em qualquer comunidade, que a graça da vocação seja derramada sobre cada coração que nesse dia ora conosco, está conosco e vive conosco esse Evangelho. Para que a Tua palavra seja vida nas nossas vidas, eu te peço, Pai, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Homens e mulheres generosos que tenham a coragem de entregar a própria vida pela causa do Evangelho, aonde forem chamados, no celibato ou no casamento, numa comunidade ou numa paróquia, numa congregação religiosa ou na vida leiga, consumida através da sua profissão, através das suas missões. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, ela possa interceder por nós também, nesse momento das nossas vidas e na graça das nossas vidas, para que esse Evangelho se torne vida nas nossas vidas. Por isso, nos consagramos juntos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos em breve aqui no Evangelho do Dia, mais uma vez. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas com a verdade desse Evangelho. Deus abençoe. Nos encontramos em breve por aqui.